A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 4, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A gente vai observar, irmãos, que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado em Nazaré, no lugar onde ele cresceu, onde todos conheciam a sua índole, sabia quem era ele, sabia quem eram os pais, sabia quem eram os irmãos. E eu vou te dizer algo. Nós seremos rejeitados não são por aqueles que não nos conhecem, mas são por aqueles que nos conhecem, que conhecem a gente no início, que sabe tudo que a gente passou para chegar onde chegou, que sabe tudo que a gente viveu, sabe dos propósitos, sabe dos planos, sabe daquilo que Deus tem na nossa vida, que Deus, ele verdadeiramente está conosco, é isso mesmo. São pessoas que conhecem do início a nossa história que vão nos rejeitar. Isso aconteceu com Jesus. Jesus mesmo chega a afirmar que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa, entre os seus, aracantaramandarai. E às vezes é isso que mais entristece. É nós olharmos para aqueles que estão próximos e dizer assim, mas era para eles me abraçar. Mas era para eles acreditarem, Deira, mandarai, no que Deus tem na minha vida. Sabe do que Deus fez na minha história. Sabe de onde Jesus me tirou. Sabe da minha mudança e por que não crer? Isso não está acontecendo somente com você. Você não é o primeiro, você não é a primeira, você não é o último, você não é a última. Isso aconteceu com Jesus, que é perfeito. Aqueles que conheciam, que sabiam ali que ele era um rapaz que andava de forma honrada, com retidão, respeitava os seus pais. Alguém que realmente era de boa índole. Mas os de Nazaré não creram. Eles rejeitaram. E quando eles viram, irmãos, Jesus ali fazendo muitas coisas, quando eles ouviram aquelas palavras, quando eles viram a sabedoria de Jesus, Jesus falando com sabedoria, a Bíblia diz que eles começaram a se questionar. Eles começaram a perguntar que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Quando eles ficaram sabendo ali dos milagres e eles ouviram as palavras de sabedoria que saía dos lábios do Senhor Jesus, eles começaram a questionar. E tem gente que está olhando para a sua história e não entende que Deus lhe chamou. Mesmo que saiba que Deus tem um plano na sua vida, mas não quer entender. Quer agir com incredulidade. Não quer, aleluia, dar honra ao teu ministério. Não quer dar honra para dizer assim, Deus escolheu ela mesmo. E verdadeiramente eu vi a mudança na vida dela. Eu vi a mudança na vida dele. Tem muitos que não querem dar credibilidade. Isso aconteceu com os de Nazaré. E Jesus te trouxe aqui para te falar, não pare com aqueles que estão descredibilizando aquilo que eu tenho contigo. Declare comigo, eu não vou parar. Por causa da descredibilidade de quem não crê no que Jesus tem comigo. Eu não vou parar por causa da descredibilidade de quem não crê no que Jesus tem comigo. Você tem que crer no que Deus tem na sua vida. Não são as pessoas que estão ao seu redor. Não são os teus parentes que têm que acreditar. Não são os da sua igreja que têm que crer. Porque muitas vezes os que vão rejeitar serão os próximos. Na verdade, a maioria das vezes. Isso aconteceu com Jesus. E você vai observar que eles desprezaram. Versículo de número 3. Não é este o carpinteiro? Eles não chamam Jesus pelo nome. Não é Jesus o carpinteiro? Não, eles sabiam o nome de Jesus. Mas eles disseram com uma forma de desprezo, não é este? Reirabaramandarai. E tem gente que está assim dizendo, mas não é esta que andava aí pelos bares da vida? Mas não é este que andava pelo crime? Mas não é esta que tinha uma vida desregrada? Mas não é este que ninguém dava nada por ele?
Tem pessoas te desprezando, né? Só que você não pode se entristecer, por isso que Deus lhe trouxe aqui para ouvir esta palavra. Para te dizer que o filho amado dele foi rejeitado, Rabaramandarai. Por aqueles que o conheciam desde criança. Por aqueles que conheciam a família. E você sabe por quem que Jesus foi abraçado? Por aqueles que não o conheciam desde criança, mas que creram que Deus estava com ele. Porque, irmãos, o que é de Deus a gente não tem que procurar entender. Tem muita gente que não crê e não aceita que Deus é na sua vida, porque fica buscando entender o que Deus está fazendo na sua história. Fica buscando entender porque Deus te escolheu. Fica buscando entender porque Deus te chamou. Fica buscando entender, Amandarasto, com os olhos humanos, porque está acontecendo algumas coisas na sua vida. Tem gente que até mesmo questiona porque Deus te escolheu. Tem gente que até mesmo questiona porque Deus te chamou. E aqui nós observamos na palavra do Senhor, Jesus dizendo, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. É isso mesmo. Você vai ser rejeitado por pessoas, você vai ser rejeitada por pessoas que você queria ser abraçada, que você queria ser abraçado, pessoas que você pensava que elas verdadeiramente iriam abraçar o teu ministério, que elas verdadeiramente iriam te honrar. Isso é muito triste, irmãos. Às vezes a gente se abate com isso. Nós nos entristecemos porque pensamos, Senhor, era para esta pessoa abraçar o ministério, era para esta pessoa estar caminhando comigo lado a lado, mas muito pelo contrário, ela está me desprezando. Muito pelo contrário, ele está descredibilizando que o Senhor é na minha vida e que o Senhor escolheu a minha história. Mesmo sabendo de onde eu vim, mesmo sabendo dos teus feitos. Porque aqui estas pessoas, elas sabiam dos milagres, das maravilhas que eram feitas pelas mãos de Jesus. Elas sabiam que aquela sabedoria que estava em Jesus, que era dita por Jesus, não era normal. Ramandara canta. E eles chegam a questionar isso. Versículo de número 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles estavam vendo. Eles estavam contemplando que aquilo ali era sobrenatural, que aquela sabedoria não era normal. Mas mesmo assim eles não quiseram dar credibilidade. E não se engane não, tem gente que sabe que Deus é na sua vida. Tem gente que sabe que as coisas que estão acontecendo na sua história é de Deus, mas não quer te dar credibilidade. Não quer te dar a honra, mas quer te desprezar. Ei, cai, xarabaramandarai. E deixa elas te desprezarem. Você não tem que ficar atrás de pessoas para elas aceitarem o que Deus tem na sua vida. Quem tem que aceitar o que Deus tem na sua vida é você. Se Deus, Ele sabe dos teus feitos, Ele sabe quem é você, é isso que importa. Pare de querer agradar todo mundo. Pare de querer que todo mundo abrace o seu ministério, abrace a sua vida e te ame. Jesus é perfeito, irmãos. Veio à terra perfeito, sem pecado. Morreu sem pecado. Ele veio 100% homem, 100% Deus, morreu sem pecado. E Ele ressuscitou sem pecado, nasceu sem pecado. Mas mesmo assim as pessoas o rejeitavam. E você acha que não vão lhe rejeitar? Nós somos melhor do que Jesus em nada. Nós não somos é nada, irmãos. Se rejeitaram ao Filho de Deus, não vão nos rejeitar? Você acha mesmo? Se rejeitaram o ministério dele na terra, não vão rejeitar o nosso? Só que quem sai perdendo, irmãos, é quem rejeita. Ei, xarabaramandarai. Quem sai perdendo é quem está rejeitando. Ei, cantaramando cantarasto. Porque, aleluia, você vai ver aqui que os de Nazaré não receberam milagres, vitórias, é isso mesmo. Curas extraordinárias. Libertações sobrenaturais eles não receberam por causa deles próprios. Porque eles próprios plantaram isso. Porque eles não quiseram crer. Ei, xaramandarasto. Jesus não ficou insistindo, não. Jesus não ficou ali, ou me aceitem, ou acreditem que eu sou enviado de Deus, que eu sou o Cristo, o Messias que estava para vir ao mundo. Jesus não ficou assim, não. Não fique tentando colocar goela abaixo de pessoas que Deus é na sua vida. Não fique tentando fazer com que pessoas vejam que Deus está na sua história. Pare com isso. Deiramandaраsto. Viva os propósitos de Deus. Viva aquilo que Deus tem para a sua história.
Viva aquilo que Deus te chamou para você viver. Se tem pessoas que estão descredibilizando, se tem pessoas que não estão aceitando, paciência. Nem todo mundo vai lhe aceitar, nem todo mundo vai lhe amar, nem todo mundo vai lhe abraçar. Então, em nome de Jesus, pare de querer que pessoas te aceitem. Pare de querer aprovação humana. Declare comigo, eu não vou me importar se o mundo me rejeita. O que importa é que Deus me aceita. Eu não vou me importar se o mundo me rejeita. O que importa é que Deus me aceita. Você tem que entender que você é aceito pelos céus. Você tem que entender que você aceita por Jesus. Você tem que entender que Jesus lhe escolheu, isso basta. Jesus é o Filho de Deus. E o que Nazaré pensava não ia mudar isso. O que as pessoas pensam sobre você não vão mudar aquilo que Deus tem na sua vida e aquilo que você tem com Deus. Você não precisa da aprovação delas. Você não precisa da aprovação dos que estão próximos. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Deus. Você precisa estar mais próximo do Senhor. É isso mesmo. Não se importe, irmãos, parentes estão me rejeitando. Jesus disse que isso aconteceria. Que um profeta não ia ter honra entre os seus parentes, entre os da sua casa, entre os da sua própria terra. Então fique em paz. Se pessoas descredibilizam, elas me conhecem, então elas não creem que Deus é na minha vida. Elas sabem do meu passado, deixe. Deus vai levantar pessoas que vão crer. Os de Nazaré não receberam a Jesus. Não aceitaram aquilo que Deus tinha na vida dele, mas muitos aceitaram. Mas muitos gentios acreditaram. Deira mandará cantarasto. Muitos aceitaram o que Deus tinha na vida de Jesus. E Deus está dizendo que eu tenho na sua vida. Eu vou levantar pessoas para aceitar. Se tem gente que não quer, sacuda a poeira do seu pé e saia quando Deus lhe mandar. Não fique atrás tentando incutir na mente de pessoas de que você é de Deus. Não fique tentando mostrar que o seu ministério é de Jesus, que você verdadeiramente mudou. Não. Você tem que ter a convicção e a certeza de que você mudou dentro de você. Jesus tem que saber que você mudou. O Espírito Santo tem que saber da sua conduta, do seu jeito de ser. E o que o restante fala é problema deles. O que eles acham é problema deles. Pare de viver em função das pessoas. Deixe quem quiser falar, declare comigo. Eu não vou viver em função das pessoas. Eu vou viver em função do meu Deus. Eu não vou viver em função das pessoas, mas eu vou viver em função do meu Deus. Não viva em função de agradar o ser humano. Não viva em função de querer fazer com que o ser humano entenda que Deus é na sua vida, mas agrade o nosso Deus. Viva em função de Deus. Porque o que for para você fazer, Deus vai lhe determinar, Deus vai lhe direcionar e Ele mesmo vai testificar de você. Quem perdeu? Foram os de Nazaré. Jesus não perdeu nada. Quem está perdendo são as pessoas que estão te rejeitando. Quem está perdendo é quem está se levantando contra você para tentar descredibilizar o que Deus tem na sua vida. Guarde a palavra que Deus lançou sobre a sua história e creia você. Se muitos estão lhe rejeitando, deixe eles rejeitarem. Você sabe, para o que Jesus te chamou. E é isso que importa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Aqui estamos, meu Pai, para te agradecer porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor, meu Deus amado, escolhe aqueles que realmente são rejeitados. Aqueles que são rejeitados pelos seus parentes, pelos da sua casa, pelos da própria terra. Porque isso aconteceu com teu filho amado Jesus. Ele foi rejeitado em Nazaré, mas nem por isso ele parou a missão dele. Ô Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a não pararmos a nossa missão por causa da rejeição, mas continuarmos firmes, sabendo que nós precisamos agradar é ao Senhor e não aos homens. Ô Pai, que possamos entender que o que o Senhor tem para nós é melhor e é maior. Que a gente não viva em função, Pai, de agradar as pessoas, mas viva em função de te agradar. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários.
Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre sobrenatural, essa assinatura, essa causa ganha na justiça, Pai, essa cura, essa libertação e essa restauração venha acontecer, Pai. Alegre o coração do teu povo, dá testemunho para eles contar e manifesta o teu poder no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Eu creio na nossa vitória, meu Deus. Eu te peço, já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Não pare, porque tem pessoas descredibilizando o que Deus tem na sua vida. O que importa é que você sabe do seu chamado. Jesus sabia qual era a missão dele, por isso ele não parou por causa daqueles que estavam rejeitando a ele. Não pare por causa dos que estão te rejeitando. Você tem que saber e ter convicção do que Deus tem contigo. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém, que Deus te abençoe.